Fala galera, tá começando o primeiro episódio do Loop Rockcast. Esse podcast que a gente está começando para fortalecer um pouco mais o cenário do rock aqui no nosso estado de Sergipe e quem sabe expandir para o Brasil, né? Esse episódio número 1 tá muito especial. A gente vai ter um convidado muito bacana, super influente no mercado do rock em Sergipe, muito importante. E vocês vão conhecer esse cara daqui a pouquinho, depois da vinheta. Vamos lá. Então, nada mais, nada menos do que nosso convidado, Alexandre Hardman. Boa noite, meu querido. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Então... É bom ser lembrado. Pois é. As velharias. Tem quanto lembradas. tempo que encerrou as suas atividades? Vai completar, agora no final de 2024, vai completar 10 anos que... Que foi 2014, a última edição do Coverama, né? O último evento que eu fiz, que decretamos o encerramento daquele ciclo, né? E a gente tava lá. A gente tava lá já no Coverama. E assim, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho do Alexandre Hardman, um pouquinho antes disso. Queria puxar um pouquinho de quem é você e como foi que começou o seu interesse pelo rock. Até porque você não vai começar a produzir eventos de rock e entrar nesse cenário de cabeça como você entrou, sem ter uma paixão, pelo menos por isso, né? Olha, vamos puxar a memória aqui para funcionar, porque já não tô mais... Nós não somos mais um jovem, depois que a gente passa 200, a memória começa a falhar, mas a lembrança é muito vívida de todos esses momentos que passaram em minha vida, que começou na adolescência, claro, aquele famoso disco do Nirvana, aquele CD do Nirvana, aquela cassete velha, que a gente tinha que rodar na caneta, aí troca de disco, troca de fita, e a gente começa a sentir o interesse pelo rock. Na época não tinha internet como tem hoje. Acho que a turma nova da nova geração não vai nem entender que diabo, que mundo era esse que não existia internet. Eu ainda cheguei a pegar CD Club. Ah, com certeza. Eu alugava vivenciar CD, isso daí. Não, mas eu sou um pouco mais além. Eu tinha um gravador que eu escutava os programas de rádio, pouquíssimos que passavam alguma coisa de rock, quando a gente não tinha alguém para pedir uma fita. Gente, é fita cassete. Fita emprestada, aí tinha que gravar uma na outra, fazer aquela gravação, aqueles trambolhos antigos que tinham. E era isso, adolescente mesmo, a gente começou, aí logo surgiu o Mirk, que eu acho que foi uma das primeiras redes sociais. Você tá com que idade hoje? Não se pergunta a idade para um jovem. Eu tô com poucos 42 anos de idade. É uma geração a mais do que a minha. Eu tô com 28. Você já pegou a geração que já tinha uma internet, pelo menos assim, na sua adolescência, já tinha uma internet fluida, minimamente razoável. Era a internet de escada. Era. Se atendesse o telefone, caía. Mais ou menos isso. A gente tinha que ligar a internet meia-noite. Porque era horário para não pagar o ping, né? Tinha aquela história toda. Mas assim, a gente começa adolescente mesmo, mais influência de amigos mesmo, aquela história toda. Sempre tinha aquele amigo mais antenado, aquele amigo mais viajado. Tinha aquele parceiro que vinha de fora, aquele moleque ali que era cheio de disco do pai, né? Sim, e a gente sempre começa a ouvir umas velharias assim, aí vai começando a gostar, daqui a pouco a gente começa... E a dificuldade na época de ter acesso à música era rádio, e a MTV também tava... Tinha amigos que chegavam lá com disco emprestado de uma banda nova, aí o pessoal, toda aquela história de uma pessoa alugava um CD, acho que na geração CD Club mesmo, alugava um CD e todo mundo pegava esse CD para copiar, e os computadores da época, hoje em dia não existe mais CD-ROM, mas na época a gente tinha Aí sempre tinha um amigo que tinha um CD-ROM que gravava, aí a gente comprava os discos para gravar e copiar, a gente tinha os discos Piratex Homemade, né? Que era a única forma da gente ter. Aí quando a internet começou a ter uma qualidade melhor, aí a gente começa a ter um pouco mais de facilidade para transferir, MP3 mesmo, Mirk mesmo tinha esse mecanismo de transferir. Não, Mirk eu não cheguei a utilizar, não. E aí, nessa época já do Mirk, foram as primeiras festas surgiram, porque aí começou a surgir os principiantes músicos ali, começou o pessoal de sacar, sempre tinha aquele colega que estudava música e começou a querer montar banda e tal, vamos fazer festa.
E eu ficava com inveja que todo mundo sabia tocar um instrumento, todo mundo sabia cantar alguma coisa, todo mundo começou a montar banda e eu não tinha dom musical nenhum. E eu tentei de tudo. Eu fiz aula de bateria, eu fiz aula de piano, eu fiz aula de violão, né? Eu tentei entrar numa banda para cantar e eu era péssimo em tudo. Então sobrou para mim fazer o quê? Produzir, Cuidar da né? festa. Eu tinha que preparar tudo para todo mundo. Isso desde os 14, 15 anos. Eu tinha que organizar as festas, preparar tudo, arrumar. Ou se não fosse em algum lugar, fiz muita festa lá em casa, de banda de garagem mesmo, nessa época, banda ali do bairro mesmo. Era na casa do Alexandre, vamos fazer a festa na casa de fulano. Eu que tinha que ir lá cedo, arrumar tudo, planejar tudo, organizar tudo. E inevitavelmente isso, a mistura da paixão pela música, pelo rock, junto com esse minha disponibilidade e desenvoltura nessa época já para tomar conta de organizar tudo, né? Claro, óbvio, crianças, eu não bebia nessa idade, viu? Não bebia, não bebam. Só hoje ele Não, bebe, não, hoje ele bebe bastante. Hoje eu sou um adulto, não estou dirigindo, estou de Uber, então eu posso dirigir, né? Com certeza. Então, Mas aí exatamente isso, foi essa influência de andar com muita gente que começou a querer montar banda. e né? seus pais sempre abraçaram isso, né? Até porque sua mãe sempre foi uma figura Não, minha mãe- crucial, Minha mãe é uma pessoa até na história do fantástica. Coverama, né? Minha mãe é uma pessoa fantástica, minha mãe é uma contadora, né? Então, contadora, você sabe, né? Vamos botar tudo na planilha, vamos organizar custo, vamos organizar gasto. Aí eu, com 17 anos de idade, entrei na faculdade de administração, acho que querendo voltado para essa área de entretenimento e turismo, que eu na época eu estava muito interessado. E comecei não, vamos organizar esse negócio direito, vamos transformar esse negócio num... Claro que os primeiros anos foi bastante amador assim, acho que até os 18 anos, até o primeiro Panca veio a surgir, que foi o primeiro festival mesmo, com cara de festival. Quando o Panca rolou, você tinha 18? O primeiro Panca foi em 99, então... Eu tinha 4 aninhos. Você tinha 4 aninhos. O primeiro Panca... Então eu tinha 18 anos, o primeiro Panca, é isso mesmo. Mas assim, a gente já tinha várias festinhas de garagem na casa dos outros. Que já estava rolando e funcionando direitinho. Isso, aí a gente fez a gente pegou e fez esse evento lá em casa. Demos a doida, a gente começou a pegar contato com as bandas que estavam começando a tocar, tinha os nichozinhos espalhados, aí tinha a Fluster na época, o Warlord já estava tocando, já tinha o Roxy. Pronto, o Roxy, isso é interessante porque o Roxy foi uma influência muito grande. O Bruno Montalvão fez o Roxy, foi em 97, 98. E aquilo ali me deixou louco. E aí ele trouxe um monte de banda famosa. Ele trouxe Angra e Ratos de Porão e, né? Sim. Juntou isso com bandas locais. Isso foi um negócio que me deixou louco. Eu falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E a gente fazia um negócio com banda local. Mas a ideia do Panca era trazer banda de fora do início ou não? O primeiro evento do Panca foi a gente fazer o quê? Fazer a mesma coisa que a gente já fazia, só que com um pouco mais de profissionalismo. Claro que limitado aos recursos que a gente tinha na época. Né? Era tudo muito... Olha, vou dizer, se eu lhe contar que o ingresso, eu acho que era algo em torno de R$5. Mas se você for colocar hoje... E o primeiro Panca era R$5 all inclusive. Tinha cerveja, tinha comida. Eu não vou falar mais não, porque eu já ia dizer que R$5 fosse para converter hoje, daria mais ou menos o que 20, né? Mas ao inclusive não. Eu lembro que no final do primeiro Panca, a gente subdimensionou o público e aí eu tive que barrar entrar gente. E aí o pessoal começou a pular o muro da casa para entrar. Mas isso foi onde? Isso foi na sua casa? Na casa de minha mãe. Aquela da Coroa do Meio? A casa da Coroa do Meio, a casa da Coroa do Meio mesmo. E aquilo ali todo mundo ficou louco, a festa foi ótima, aconteceu tudo de bom e de ruim, e eu tive que lidar com tudo de bom e de ruim. Claro que num nível amador, mas que uma produção tem que cuidar, né? E aí na época a gente teve essa facilidade porque minha família também era sócia lá do ATPN, a nossa lendária casa onde tudo aconteceu. E aí eu disse, não, vamos parar de fazer esse negócio em casa, na casa dos outros, na casa de garagem. Vamos fazer isso num clube. A gente conseguiu fazer ali uma bateria em 2 anos de pelo menos uns 6 shows. Acho que 99, 2000. Pronto. Acho que isso gerou um start que várias pessoas que produziam evento
amadores também, começaram a fazer eventos ali no ATPN também e começou a gerar aquele boom de ter pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, tinha algum show legal, botava um monte de banda daqui. E aí uma coisa levou a outra, já existiam produtores de eventos, já existiam bares e casas de shows que produziam evento. Fabiano já era... Sim, Fabiano, foi a época que do Precaju, o tequila bombava o ainda. tequila estava no começo, nessa época mais ou menos, acho que Era o tequilinha ainda, era então. o tequilinha ainda, mas já tinha show legal no tequila, mas não era a nossa tribo, não era a galera mais do rock, mais alternativo, mais pesado. Aí nessa época a gente tinha muito preconceito, né? A galera do rock pesado não se mistura com a galera do heavy metal, pop rock. não se mistura com pop rock, o tequilinha lá era muito pop rock, né? Assim, bem pejorativo mesmo. Playboyzada que vai pra lá, a gente não pisa ali. E a galera tinha muito essa cisma de não se misturar. E você vê que hoje isso daí mudou muito, até porque o público do rock hoje é uma galera que você vê numa vaquejada. Tô falando isso porque eu frequento esses ambientes. Não, se vocês me virem numa vaquejada, não sou eu, é um cara parecido comigo. É um cara parecido com um boneco Minecraft. É um boneco Minecraft. Mas você vê que hoje as baladas mesmo de rock só dá essa galera. Mas assim, eu não vejo tanta galera metaleira, a galera do rock and roll mesmo, uns cabeludos, frequentando as baladas de rock hoje. Eu não sei onde esse pessoal anda, que eu nunca mais vi, né? Então, eu via essa galera ressurgir. Teve o show do Angra, no show do Angra, lá no Yacht Brotaram? Brotaram. Das trevas. Uma galera que eu nunca mais tinha visto e que provavelmente a última vez que eu vi foi no último Coverama. E eu acho assim, essas primeiras tentativas lá do Panca foram os eventos que tiraram realmente esse pessoal, mais do hardcore, mais do punk rock, mais do heavy metal, dos vertentes do heavy metal. A gente conseguiu colocar esse pessoal tudo num lugar só e conseguimos, com o tempo, misturando outros estilos. Aí depois de 2 anos a gente, o negócio realmente, analisando como negócio mesmo, tem potencial, vamos profissionalizar ainda mais. Aí não parei mais desde então até 2014, que não foi o último evento que eu produzi. Mas é isso aí, vamos lá. Você começou com o Panca e o Panca, eu soube que teve uma proporção a ponto de chegar na MTV, não foi isso? O Panca, eu acho que a gente foi muito influenciado pela ascensão de grandes festivais que a gente tinha. Teve o Roxy aqui, que foi 2 edições só e que encerrou por ali mesmo. A gente tinha essa projeção de fazer um evento anual e eventos subsidiários, assim, paralelos, de base. Né? Mas era o que? Era um dia de festa Mas só o que Panca em rolava? si, no início, era um dia só. E a gente tentava colocar 10, 15 bandas numa mesma noite. Todas, nos primeiros 3 anos, foram todas bandas locais. Depois a gente começou até o quê? As próprias bandas daqui, as bandas que são nossos ídolos sergipanos, os pioneiros, começaram a ter interesse. A gente começou a fazer amizade com essa turma. Aí a gente fala todo mundo, né? De Snooze. Aí depois, alguns anos depois veio a Plástico, aí o próprio Warlord, a Tiandala. Aí agora a memória tá falhando. Não vou entrar em detalhes para não esquecer de ninguém. Carne crua. Carne crua, pelo amor. Pra mim, a primeira vez que a Carne Crua foi tocar com a gente, eu me tremia, velho. A gente viu o cara na rua, é uma coisa, o Silvio, a lenda. Silvio, a lenda. Mas outra coisa é ver, a Carne Crua tá tocando no meu evento. Aquilo ali foi uma emoção. E Silvio tem uma banda muito boa que eu adoro, World que é Guerrilla. a Máquina Blues. Máquina Blues. A Máquina Blues, ela veio a tocar num punk, eu acho que foi nas últimas edições mesmo. Máquina Blues é muito boa. É uma banda muito massa. Sensacional. E Silvio tem um feeling totalmente diferente cantando. Né? Eu vi É um artista. Eu conheci Silvio, eu acho que foi em um Coverama, na TPN, em que ele tava com uma mesa lá com vários discos vendendo. Eu lembro que eu comprei um disco de AC/DC e eu achei um do Aerosmith que ele tava vendendo lá. Mas foi meu primeiro contato com o Silvio ali e depois me falaram, bicho, aquele cara dali, a lenda do rock aqui. É o Silvio. Por favor, preste homenagens para falar com ele. Pois é. Não, figuras como Silvio, tem vários artistas aqui, vários músicos que a gente tem aqui em Sergipe, independentemente de ainda continuarem na cena ou não, a gente tem que reverenciar o trabalho que foi feito, a qualidade que foi feita. Mas, infelizmente, assim, a gente vive de ciclos, né? Sim, claro. E muita gente ainda não continuou, ou não conseguiu
seguir carreira com isso. Todo mundo, muita gente da música alternativa que tentou buscar viver disso, tem que ter uma atividade financeira paralela para manter. E a gente viu ao longo dos anos o quê? Nesses últimos 25 anos, 30 anos, quando eu falo assim, da influência onde eu entrei, da pegada mais alternativa, mais rock and roll. Sim. Não da pegada pop rock que já comercial. era Já é mais comercial. que a gente conseguiu tirar essa turma do alternativo e juntar e transformar esse produto, né? A música mais pesada, o rock mais pesado, atrativo para o quê? Para esse outro público, que é um público que tem um poder aquisitivo melhor, que consome mais, Sim. né? Dá mais visibilidade, um monte de coisa assim que na época do início da internet, tudo, infelizmente, assim, não estou falando pejorativamente, mas é modinha, e você tem modinha que eu chamo de ciclos, né? Não necessariamente modinha. E aí a gente conseguiu fazer isso com o Panca, acho que depois da 4ª edição a gente conseguiu já começar a trazer atrações de fora. 4ª edição, no caso, já no 4º ano mesmo. Não, na verdade a 4ª edição foi no 2º ano. A gente fez, nos 2 primeiros anos, a gente fez 2 edições por ano. 2 edições por ano. Aí depois a gente, o negócio a gente vai fazer maior, vamos nos espelhar aqui, eu acho que na época tinha uns festivais que estavam se destacando. Abriu pro rock, já existia, só que tava meteoro, né? Carreira meteórica. E a gente, vamos se espelhar nesses caras. A gente quer estar como eles daqui a 5 anos. Projeto, captação de recurso, trazendo headlines assim, top de linha. E chegaram a trazer alguém assim, de nome nacional? Tiveram bandas que eu considero de renome nacional, mas não tem essa grande influência comercial. Vários artistas que a gente veio a trazer. Mas eu acho que a banda mais famosa mesmo no Panca que participou foi Los Hermanos, que tocou na última edição. Nessa época, os Hermanos estavam bem bombados. Naquele ano do Los Hermanos, por exemplo, eu estava... como o Coverama virou... O Panca virou uma empresa, virou um negócio, a gente tinha que debater com todo mundo, né? O pessoal da equipe toda. E a gente tinha as opções, a gente tinha na nossa mão, à nossa disposição, o Angra, a gente tinha à nossa disposição Ratos de Porão, a gente tinha à nossa disposição Raimundos ainda na época do Rodolfo, quer dizer, a gente tinha um monte de... Charlie Brown tinha oferecido data pra gente analisar. Aí foi se analisado o quê? Mercado, público, aceitação, e foi escolhido Los Hermanos. Entendi. Né? Acho que outro... entendeu? Erramos feio, erramos rude. Vai, fale. Vou confessar, 20 anos depois eu vou confessar, erramos feio. Eu adoro Los Hermanos, sou muito fã de Los Hermanos. Eu não curto muito não, mas... Eu gosto. Mas é aquela coisa. Mas assim, eu vou dizer... Você podia trazer o Angra e o Charlie Brown. E você trouxe Los Hermanos. E assim, na hora da conversa na mesa da diretoria, eu queria trazer o Angra. Aí um outro membro da equipe, vamos trazer o Ratos de Porão. O Ratos de Porão tá louco para vir. E aí apareceu o Los Hermanos, foi discutida a questão, analisando momento, timing deles, né? Se foi a escolha ideal para aquela época. Foi a escolha ideal naquele momento, né? Entendi. Mas me arrependi amargamente. Aí, caramba, eu tive a oportunidade de fazer o show de Charlie Brown, do Angra. Aí o Angra mesmo, aí alguns anos depois o Angra acabou, eu mantive contato com a produção, tudo, acabei fazendo o show do Xamã solo aqui. Peraí, isso aí foi antes de 2000? Não, né? Isso tudo foi 99, 2000. Eu acho que nessa época era do Falasque, já não. O Angra? Sim. Não, ainda era... André Matos. Eu tive a oportunidade de fazer. Pra ser pior, né? O comparativo, né? Me odiar. E pra eu me odiar. Aí eu acabei fazendo o show do André Matos no Xamã, quando ele lançou o Xamã aqui. O Xamã foi você que trouxe? O primeiro show deles aqui fui eu. E foi um fiasco. Claro, prejuízo. Mas por que isso daí? Custos altos, a gente fez... Mas não deu público ou não deu o público que esperava? Não deu o público que esperava, o custo muito alto. Eu fiz em parceria com uma produtora que fez a turnê do Nordeste inteiro. E que era a banda também parceira do evento, não era só um contratado, né? E não, foi o tipo de evento, eu acho que... Eu lembro de números, eu acho que deu 600 pagantes num evento desse, a gente precisava de 1.000 para pagar as contas. Entendi. Isso onde? Fizemos no Emes. Aí, ou seja, ainda era um espaço muito grande. Espaço muito grande, que 600 pessoas, fica aquele ambiente vazio, que dá aquele ar ruim pro evento. Sim, né? dá.
E o Hermes era muito grande, É né? uma pena. O Hermes, também sinto muita falta do Hermes. Saudade do calorzinho ali do Hermes. Quem não? O primeiro show de rock de uma banda nacional, assim, uma banda grande que eu pude ir na minha vida, eu acho que eu tinha uns 9 a 10 anos, foi um show do Angra no Hermes. E eu lembro que já era do Falasque que tava cantando na O meu banda foi na época. Mamonas Assassinas no Augustus. Foi mesmo? Porra. E eu acho que no mesmo ano eu fui pra um Kid Abelha também. Eu garotão, eu acho que 10, 11 anos de idade. É, pô, mas assim, e como foi que O entrou? Augustus era massa, velho. Eu já vi muita coisa, meu pai falava muito do... Mas você nunca entrou Não, no prédio antigo não, do não. Augustus. Era muito bonito. O velho. Augustus, pelo que eu soube, era ali no fundo do Rio Mar, não No é isso? fundo do Rio Mar, onde tem um estacionamento ali Sim. no fundo. Aquela área todinha ali era a área externa do Augusto. Tinha casa de show ali, que ela não era absurdamente grande como era o Hermes, era bem menor que o Hermes. Uhum. Mas era muito bonito, a estrutura era muito legal. E os shows... E é assim, aí depois quando começou a popularizar e trazer essas bandas de forró, de axé, Uhum. não cabia lá dentro. Aí, ou seja, eles faziam os shows na área externa. Entendi. E assim, aí o fim do Augusto... Meu pai falava Não, sempre era do sensacional. Augusto. Realmente era um negócio lindo. Era uma coisa de louco, assim. Você olhava para aquela casa ali... Que massa, velho. E como foi que entrou a MTV no Panca? Então, aí a gente começou a participar o quê? De ter um reconhecimento por causa dos festivais que estavam rolando. A gente participou de um... Acho que na época era TV a cabo, a própria... caramba, fugiu o nome agora na DirecTV? cabeça. Não, o canal... Que é da Globo, que é de música. Caramba, gente. Ele vai cortar Multishow? isso aqui. Multishow. Não vai Pronto. cortar não, a gente não Ele vai corta. não, não. ele vai cortar isso aí. As falhas de memória que é o Alzheimer É tocando. normal. O Multishow e o Todinho fez um prêmio de Uhum. música e a gente concorreu ao Festival Revelação. Ficamos em terceiro lugar, eu acho que na época. A gente nem sabia quem foi que inscreveu a gente nesse negócio. Uhum. A gente saiu lá, Festivais Revelações. Aí a gente ficou em terceiro lugar no Brasil. Perdendo pro Rock in Rio e Woodstock, né? Não, aí já eram os festivais grandes. Gente, Festival Revelação, era coisa nova, influenciar o pessoal que estava começando mesmo. Muito massa. Quem ganhou na época foi o Abril pro Rock. A gente ficou em terceiro lugar. Mas só de estar ali, no pódio, junto com outros grandes eventos que ainda estão nativos até hoje, como Abril Sim. pro Rock, é um título muito grande. Pô. E aí, acho que no Panca que veio Los Hermanos, aí pronto, acho que foi... Depois a gente começou a fazer o quê? A tentativa de fazer o festival em 2 dias. Acho que foi 2003... Não, 2002 foi 2 dias. 2003 foi um dia só. 2004, que foi o último ano, foram 2 dias também. Uhum. Aí nesse de 2004 a gente recebeu um contato do jornalismo da MTV só para fazer uma cobertura jornalística do evento. Só que nessa época, como é tudo lá em São Paulo, Rio de Janeiro, e na época também TV a cabo não tinha essa mesma captação de recursos que tem hoje, que a MTV deu o poder que é hoje de mídia, Sim. nem a MTV que a gente conhecia. A MTV que eu conhecia era 24 horas videoclipe. E aí tinha aqueles programas específicos. Hoje não. Eu nem... Hoje eu acho que... Se perdeu. Hoje eu acho que voltou a isso. Voltou a ser só clipe. Eu não assisto há muito tempo. MTV teve uma época muito massa da MTV. Na MTV... Que foi a época do Hermes e Renato. Na minha época... Que a gente vai entrar nesse quesito Hermes e Renato. Mas que tinha Hermes e Renato, tinha o programa do Mion. Foi quando surgiu Marcela Diné, que foi uma época muito massa. Foi a época que eu consumi MTV absurdamente. Eu assistia muito MTV. Mas hoje eu acredito que eu ligava, só eu acho que na época, a primeira vez que eu tive na casa da minha família lá, TV a cabo, eu era MTV ligada o dia inteiro. Era assistindo clipe. E pronto, e aí a gente volta até ao assunto do consumo de música como era ontem, ou como era um tempo atrás para hoje. Porque Você na vê época que hoje... dependia dos primórdios da internet, nessa geração, e era TV e rádio. Só isso. Era isso que a gente tinha. E como é fácil hoje você até produzir um clipe. Olha, eu lembro, tem uma jornalista famosa da Rede Globo que você conhece, que é a Kedma. Sim. Sensacional. Linda, maravilhosa. Um beijo pra Kedma. Kedma, ela tinha, nessa época, acho que 90 e alguma coisa, ela era radialista, ela tinha um programa de rádio chamado Love Songs, que ela só tocava as baladas de metal. Kedma Fé, eu não vou falar o sobrenome dela, que ela vai me matar. O nome dela é Fé, né? Ela tinha um programa que ela tocava rock
anos 80, balada, né? Aerosmith e Motley Crue e tocava isso. Eu ficava esperando da meia-noite para ligar para a rádio, para entrar ao vivo, para pedir música com gravador esperando para eu gravar. Ou seja, você pedia o que você queria ouvir e gravar, né? Exatamente. Você vê a dificuldade. Eu ficava até meia-noite para gravar com ela. Alguns anos depois eu encontrei com ela, contei essa história pra ela. Meu Deus, era você o Alexandre que ligava todo dia, caramba. Aquele menino chato, né? velho. Poxa, e ela na época também ela era limitada ao o que ela tinha de Sim, música o que ela devia ter ali, disponível, né? né? Mas tinha bastante, porque acho que, se eu não me engano, essa rádio era 89, era a Atalaia FM, que depois virou Jovem Pan. Mas a primeira Atalaia FM, que era a única rádio que tocava alguma coisa mais de rock aqui. E o programa mais legalzinho, na minha opinião, era o programa dela. Meu pai comentava muito que na época, quando eles tinham a Cannibal, que tocava na época do Tequila, o que determinava o repertório da banda era a Atalaia FM. Sim, Porque a rádio local, era um poder absurdo. Que foi justamente na época que eles começaram a fazer o tributo ao Linkin Park e tudo mais. O sonho de qualquer artista é ouvir sua música na rádio. Era um evento, quando tinha uma banda daqui de Sergipe, que, poxa, minha música vai sair na rádio, parecia final de Copa do Mundo, Last Season of Game of Thrones, todo mundo ia pra casa de alguém pra ouvir a música sair na rádio, era um evento. Todo mundo se abraçava, comemorava, não tinha champanhe, mas abriam uma cidra, a gente ia se virando, mas era um evento. A influência da rádio, assim, década de 90 pra trás, era absurda pra isso. Eu não sei o que aconteceu aqui, que encheu meu copo. Encheu, do nada. Vocês não perceberam que cortou, né, gente? É a magia da edição. Então, vamos lá. Você estava falando da MTV, do reconhecimento que você teve com o festival que foi premiado em terceiro lugar sem você nem ter escrito. Você tem uma ideia. Aí, nessa época, a gente soube de um jornal, eu não lembro exatamente qual jornal em São Paulo, que saiu uma matéria sobre festivais independentes ao redor do Brasil e que tava lá um parágrafo lá falando do Panca também. E aí começou o quê? Banda procurar a gente, produtoras procurando a gente para saber o que é que a gente podia ter interesse, um monte de coisa. Foi. Só que assim, eu acho que do Panca 2002, que a gente ainda manteve aquela pegada mais alternativa, mas a gente alugou um galpão no dia, abandonado. Eu passei uma semana vassourando lá, limpando, para ter um mínimo de higiene, de condição. Isso eu tô dizendo que a gente não contratava nem a turma lá para limpar. A gente mesmo ia lá limpar. A Nandinho via assim, nos últimos anos do Coverama, era eu mesmo com a galera carregando caixa. Eu sempre fui assim. Chegava lá, eu era o primeiro a sair no dia de evento e o primeiro a chegar e o último a sair. E na verdade a gente passava a semana toda assim, fazendo a produção operacional do dia de show. Mas eu acho que isso que fazia toda a diferença também. Hoje produtor é Nutella, vou falar a verdade. Produtor paga a equipe vai lá montar tudo, ele chega só na hora, vai luxar, tirar foto com o artista. Eu sou raiz. Mas eu acho que isso daí carrego caixa. Isso fazia diferença na Meti época. A mão no gelo. Na época até de Coverama, porque eu acho que o fato de você fazer parte de todos os processos faz com que isso tenha mais, como é que eu posso dizer, mais brilho em tudo aquilo que você está fazendo, né? Não, porque você vai ter certeza que aquilo ali vai estar funcionando de uma maneira melhor, porque você está olhando o que está acontecendo. Porque, claro que a gente... Eu, pessoalmente, todos os eventos que a gente fez, tirando raríssimas exceções e tentativas de se profissionalizar na questão de marketing e captação de recursos, que era um grande gargalo nosso, né? Qualquer evento hoje, para qualquer segmento, ele é um evento publicitário. Isso é fato. Ele está vendendo alguma coisa. O show, o ingresso, o bar é uma fonte de renda do evento. A fonte principal de renda de evento é publicidade. Esses grandes eventos que a gente vê por aí hoje não se paga com venda de ingressos, se paga com publicidade. Isso aqui foi um brinde do Rock in Rio. Isso quantos milhões custou para essa empresa de chocolate? Sim. Para poder distribuir esses brindes. Itaú dando uns... Sim, o copo da Budweiser. Tudo isso são milhares e milhões de reais que um evento desse arrecada.
Só de patrocínio. Só de patrocínio, que é um valor infinitamente maior do que isso. E é um grande defeito nosso aqui. A gente tem, claro, em Sergipe, a gente tem grandes produtores, profissionais, grandes agências de publicidade que prestam assessoria para esses grandes eventos. Eu já fui nessa época do show, já fui procurado por agências, mas quando eu analisava a questão de custos e tudo mais, eu não acreditava que seria possível e o risco era muito alto, o investimento necessário para você ter uma infraestrutura de comunicação para poder agradar e ter um produto palpavelmente vendável para agradar o patrocinador, era um investimento muito alto. E eu via que o nosso beabá que a gente fazia, o basicão, que é o famoso distribuir panfleto na rua, era colar... Gente, essa história é engraçada. Até hoje eu tenho um panfleto do Coverama em casa. Essa história é engraçada por quê? Porque desde a época dos pancas, a gente saía de madrugada. A gente imprimia os cartazes naquele papel A3, né? O maiorzinho. A gente saía a gente fazia um balde de goma. A gente pegava uma farinha, misturava com água, fervia. A gente fabricava uma goma, que era uma goma que sai com a água, né? Ou seja, você pode colar numa parede e ela não vai estragar a parede. Bater uma chuva, ela cai. Né? Não é aquele pessoal que sacaneia que sai pregando cartaz com a cola louca lá, que não vai sair nunca, que vai estragar um ponto de ônibus, que vai estragar um poste, uma parede. Tem lá cartomante. Né? Cartomante, né? Como é que tem? Traga a pessoa amada de 7 dias. Tem um que tem mais de 20 anos que está lá colado, não sai. Então, a gente fez essa receita da cola de goma e cada evento desse, assim, 2, 3 semanas antes, a gente saía de madrugada num carro. Era eu, Hilton, Luciano, a galera da origem do Panca. A gente saía de madrugada nos terminais de ônibus. A gente entrava nos terminais de ônibus e saía colando. Pá, 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 pá. Hoje em dia, não. Você chega e faz um anúncio patrocinado no Instagram, no Facebook ou em qualquer outra rede social. E funciona hoje. Mas na nossa época não tinha isso. A gente tinha que distribuir panfleto na porta de escola, na porta de faculdade. E esse hábito que eu tive do Panca, que foi pré-internet, ou primórdios da internet, eu levei até para o final do Coverama, que acabou em 2014, que a gente já tinha geração rede social, tudo em pleno vapor, geração internet, já tinha internet. Já o Facebook, eu lembro que já estava pegando, mas tinha, acho que foi uma época muito massa, inclusive, do Coverama, era o Orkut. Lendário porque Orkut. no Orkut tinha a comunidade do Coverama. Aí eu fazia as resenhas. Técnicas do approach. Você lembra disso? Técnicas do approach. Não, aí a gente fazia o quê? A gente tentaria criar não só a comunidade do evento, mas uma comunidade de amigos, de pessoas ali que não necessariamente se conhecem, mas vão se conhecer ali no mundo virtual. E que fortalecem tudo. E que vão criar esse apego pelo evento e que viram um público consumidor e que é um captador de público sensacional. A pessoa que gosta do evento, a pessoa que gosta de uma banda, que segue uma banda que, poxa, Nandinho vai tocar, eu gosto muito do show do Nandinho, esse cara não vai sozinho. Esse cara vai chamar 50 pessoas, vai levar 10. No próximo ele leva mais 10. Depois ele vai levar 15. Ele é um fomentador. Então, essa turma que a gente conseguia captar, que eu chamava dos malas, né? Os malas era... isso no Orkut, viu, gente? Os malas, do que eu chamava assim, os malas. Eu sempre dava cortesia para esses malas, que era a galera que mais participava, mais brincava, mais arrumava resenha, mais arrumava confusão do internet, que mantinha o nosso chat ali da página de discussão do Orkut vivo. Era sempre com muita... Tinha bom humor, tinha briga, tinha confusão, mas amores, ódios. Mas estava rolando e mantinha aqui o assunto em pauta. A gente estava falando disso. E vamos se encontrar todo mundo onde? No show. Né? Não no shopping. Eu demorei... Não na saída C do shopping. Vamos se encontrar no show. Eu demorei 1 ano de Coverama para entender isso daí. Para entender qual era a lógica. Lembra daquela brincadeira da musa do Coverama? Lembro. Você acha que eu estava interessado em fazer um concurso de beleza? E eu lembro até que rolou um BO. Rolou vários não vamos nem falar, porque pode ser que role um cancelamento. A época era outra. Eu descobri há pouco tempo a palavra cancelamento e eu descobri, né, a gente pode chegar até o final deste episódio, né, para falar sobre o cancelamento. Mas assim, a brincadeira do Musa do Coverama foi mais uma tentativa minha de fazer o quê?
criar um ambiente de discussão, de manter o tópico em pauta ali na rede social do evento com isso. E durante muito tempo foi positivo. E chegou um momento que eu tinha que ter parado, mas aí é o que meu querido host aqui está falando, acabou gerando um conflito quase na justiça aí, por causa de uma disputa do prêmio de moça mais bonita do Coverama. Todas são lindas. É melhor não falar, não. É melhor não falar, não. Deixa Vamos falar, deixar aí, ó. Quem quiser saber assim, um pouco mais, entre em contato com a gente, que a gente conta qual foi a Mas história. eu posso falar assim que rede social é um ambiente muito perigoso. Você tem que ter absolutamente Com muito certeza. cuidado com o que você fala. E quando você permite, sem controle, as pessoas naquele ambiente falar qualquer coisa, eu estou falando hoje que a gente já sabe como é que funciona. Sim. A justiça entende o que acontece ali na rede social, vai para a vida real. É, com certeza. Na época, não. A gente achava que a rede social era terra de ninguém. A gente podia falar o que quisesse. Podia ofender, podia xingar. E eu cometia o erro de responder todo mundo. Não respondendo todo mundo na rede social, pelo amor de Deus. Principalmente os haters, né? Sim, tinha os malas não eram haters, os malas eram massa. E tinha os haters. Sempre teve. Eu uso esse termo atual para a época. E eu respondia os haters. A galera que criticava, que reclamava, que não ia, mas que reclamava e criticava. E eu me envolvi numa discussão que viralizou na época, eu acho que no Facebook, que eu acho que foi um evento que eu fiz no mercado, e os haters estavam criticando porque ia ser no mercado, que eu estava acostumado a fazer tudo aqui na Orla, na Zona Sul. A gente fez BNB, a TPN, fez Enes, BNB e a fez TPN, IAT. eu lembro que eram dois lugares totalmente diferentes, mas... Um vizinho parede do outro. Era um vizinho do outro, não é isso? Agora, qual foi que acabou primeiro? Eu lembro que já fui pros dois. Vou contar essa história. E fui em evento pros dois. Agora, o Coverama, quando eu fui, acho que foi no que ficou aberto por mais tempo, não foi? Acho que foi BNB. O Coverama, ele já... O Coverama começou no ATPN. Os primeiros Coveramas foram no E depois ATPN. foi pro BNB, não foi isso? O ATPN era uma associação de funcionários da Petrobras. E ela faliu. Né? Então a gente não teve escolha. Por isso que fechou, então. Lá. E o BNB era a casa do lado, que era um clube bacana, bem maior, bem mais estruturado. Era o que tinha piscina? O ATPN tinha aquela piscina lá em cima. Tinha uma boate. Lembra que tinha o palco, o salão de eventos, a quadra. Aí tinha uma boate lá em cima que a gente usava como camarim. Você pegou essa época? Não, isso não. Era massa. Aquela estrutura era massa. E do lado dessa... Ah, pô, peraí. Que tinha o palco, que tinha uma escadinha que subia pra uma parte em cima. Eu adorava. Essa era a TPN. Esse era a TPN. Isso. E aí, saindo da boate que a gente usava como camarim, tinha piscina. Que é outra história engraçada. Se a gente tiver tempo aqui, a gente conta essa história. E aí o BNB do lado, quando a TPN fechou, eu consegui conversar com o pessoal da diretoria do BNB, né? Demonstrei seriedade, demonstrei que, olha, eu não sou aqui um aloprado que eu estou alugando sua casa para fazer festa e quebrar tudo. Vou pagar, eu faço contrato, eu assumo todos os compromissos e nunca tive nenhum problema com nenhum estabelecimento que eu tenha feito evento nenhum. E todos esses donos de casas de shows, diretores, gerentes de clubes que a gente trabalha, eles têm muito medo de gente nova. Ah, esse cara aí vai ser irresponsável, esse cara aí vai lotar a casa demais, esse cara aí vai quebrar tudo, não vai ter controle, não vai ter segurança. E eu sempre tive essa confiança que eu, logo de cara, de todos os lugares que eu trabalhei, de que eu era um produtor responsável. Fora que eu pagava, né? Tem muito produtor aí que dá uns SPC Serasa aí, tanto em banda quanto nos prestadores de serviço. Sim. Né? Agora, assim, como foi que começou o Coverama? Como foi que veio a ideia do Coverama? Porque vamos lá. Foi o primeiro festival cover. Eu não vou dizer Sergipe. Vou contar um segredo pra vocês. Eu não inventei cover. Eu não inventei show de cover. Isso é óbvio, né? É, com certeza. Agora, aí a gente tá lá. Sergipe, o que aconteceu? O Punk acabou em 2004. No mesmo ano do Punk, quando acabou em 2004, a sensação do fim do Punk era o quê? Derrota. Então eu queria derrota. Nisso o Odonto Fantasy estava em ascensão. Não tem absolutamente... Um abraço para Gustavo. Não tem absolutamente nada contra a Odonto, mas eu criei uma festa fantasia com essa pegada rock and roll mais bem humorada. Eu sempre tentei pegar, tanto que você viu pelos casts ao longo dos 10 anos que durou.
sempre insisti em fazer essa pegada mais divertida. É que sempre o que falava era que o Derrota era os antítese derrotados do Adult Fantasy. Não era. O nome da derrota era mais uma sensação de derrota com o fim do Panca. Porque o Panca entendi. era o nosso sonho, era um festival que eu achava que hoje a gente seria um Rock in Rio da vida. E ele, um belo dia, a gente deu um passo maior para que a barriga, o evento ficou muito grande, um orçamento muito alto, que não se sustentava. O pouquíssimo apoio, a gente tentou apoio. É outra história sobre profissionalismo que eu ia falar. É que o Panca a gente conseguiu aprovar na Rouanet. Isso em 2003. Pergunte quanto. Aprovado. A gente ia lá. É só ir atrás da empresa. Empresa, me dê o dinheiro e você vai abater esse dinheiro do imposto. Ou seja, vai custar zero para a empresa. A Rouanet é isso. Sim. Em formas simplórias. Simplórias de falar. Enquanto a gente conseguiu, com essa carta, a gente conseguiu arrecadar R$0. Ou seja, falta de profissionalismo nosso, de uma infraestrutura de comunicação e marketing, captação de recursos, que é, para mim, eu acho que na minha carreira toda, eu posso dizer que é o meu maior defeito. É o profissionalismo na área de comunicação, marketing e captação de recursos. Tanto que no Coverama, assim, 10, 15 anos depois, eu acabei transferindo para a Jovem Pan durante um período e depois para... posso falar o nome das emissoras? Pode falar. Jovem Pan e depois para a Rede Globo, aqui a TV Sergipe. Transferi para eles toda a parte de captação, desde que eles me devolvessem em publicidade. Ou seja, quem fazia a captação dos períodos do Coverama que eu consegui alguma coisa, na verdade o evento em si não estava ganhando nada com esses patrocinadores. Quem estava ganhando era a TV e a rádio que estava fazendo a veiculação nos seus canais. De uma certa forma, eles estavam sendo pagos para divulgar. Já que eu não tenho nosso querido Vitor, né, que nos deixou, que era diretor da Rede Globo, que era do Bateras Beat. Ah, sim, Vitor, lembro dele. Né? Faleceu já naquela época. E Murilo, que foi diretor da Jovem Pan também, em períodos diferentes, eles assumiram toda essa parte de captação e me retornavam em publicidade. Entendi. Né? Mas de uma certa forma, se era um defeito já que eu não sei fazer, eu vou passar para alguém que faça e vou perder. Se eu não sei administrar um bar, eu vou terceirizar. Se de uma certa forma era um defeito seu, foi até uma jogada inteligente fazer isso. Você passar para quem sabia fazer. A gente poderia, se eu tivesse um pouco mais de feeling de profissionalismo, poderia que eu tivesse arrecadado mais, né? Tivesse cuidado melhor disso. Mas realmente é um grande defeito. Mas era muita coisa para fazer e muita coisa para uma pessoa só. Exatamente porque eu cuidava do operacional todo. Aí é complicado. Aí você misturar isso também com todo o resto que tem que ser feito, não dá. Você quer ser profissional? Você tem que trabalhar com profissionais. Eu pensei que o Coverama tinha surgido antes do Derrota. Na verdade é o seguinte, quando a produção do Panca, aí é outra história assim, quando a produção do Panca nos últimos 2 anos veio a acabar, em 2004, a gente já estava meio que se desentendendo. O Panca foi criado por mim e por Hilton. E nos primeiros anos era concentrada a gestão e planejamento do evento todo em nós dois. E nos últimos anos a gente tinha uma equipe de mais de 15 pessoas que a gente tinha que sentar numa mesa e votar pautas, orçamento, atrações, local, infraestrutura, tudo. Então o evento cresceu muito, né? A gente tinha uma reunião que eu tinha o mesmo peso de voto. Eu basicamente na época, não só como criador e idealizador, mas também financiador do evento, tinha o mesmo peso de voto de qualquer um da equipe que a gente estava na mesa lá de 15 pessoas. Ou seja, meu voto no Angra naquele ano não passou, o Los Hermanos passou. E acabou o evento. Porque assim, criou-se uma infraestrutura muito grande. Quem sabe não foi o Los Hermanos que acabou o evento. Não. Tanto que assim, eu digo que o Panca quando acabou foram 2 dias. Teve o dia que foi o dia do Los Hermanos. Foi muito bom, deu um público excelente. Menos do que eu esperava, mas deu mais de 3.000 pessoas. E o primeiro dia a atração principal era o Torture Squad. E 2 vertentes, Aí era o dia mais alternativo, pop, Los Hermanos. E o outro dia foi o dia mais pesado, foi o dia heavy metal. O dia do heavy metal, Torture Squad, bandas mais pesadas, deu menos de 500 pessoas.
Quer dizer, um sexto Sim, do sim. público. Foi um erro estratégico. Não sei se a escolha da banda em si, não sei. Mas a gente tinha outras opções. A gente tinha, lembra que eu falei, tinha Charlie Brown, a gente tinha Angra. Só que por causa da questão de orçamento, Não, limitação claro. orçamentária, era o que a gente tinha para contratar. Não, eu tô falando Mas brincando naquele- com relação aos Hermanos, porque até pra mim a referência de ouvir Los Hermanos é através da banda Maria Fumaça. Que faz especial Los Hermanos, porque realmente Até hoje. eu não escuto muito, não. Mas assim, Inclusive, Ricardo vai ser um dos convidados que vai estar aqui, então aguardem que Ricardo Cosmo vai estar fazendo parte do Loop Rockcast, falando sobre Maria Fumaça, falando sobre o Rock 79 e, óbvio, sobre o The Stones Pub também. aí nessa fase final do punk nos últimos 2 anos, a gente começou o quê? O Wilton começou a trabalhar com produção de banda, ele foi produtor da Maris Combona. Bruno Montalvão, que do Roxy, Sim. entrou na produção. Patrick, que era produtor de música eletrônica, entrou na produção. Léo Levi, que era produtor de música eletrônica. Quer dizer, a gente tinha um monte de gente boa, cabeças pensantes de várias áreas. Uhum. Aí eu lembro do Ardo, que era nosso chefe de criação da parte de comunicação, tudo, entrou oficialmente na produção, ou seja, ele não simplesmente era um contratado para fazer. Ele fazia parte. Ele do fazia negócio, né? parte da produção e do tomada de decisão. De tudo. Quer dizer, Luciano também, que é também da primeira geração da primeira criação do evento. Luciano é um parceirão nosso, amigo meu até hoje. Ele estava no dia que a gente criou a parada. Então, é tão filho dele quanto meu. Viu o bebê nascer, né? Ele viu o bebê nascer e participou desde o primeiro dia até o último dia. E aí a gente começou a fazer as coisas paralelas. Eu comecei a pensar em eventos paralelos, fiz o Xamã, fiz outros shows paralelos, sozinho. A produção do Panca tentou criar eventos paralelos também, fizemos esses eventos menores, não deu muito certo. Hilton assumiu produções de banda, começou a fazer shows com as bandas que ele estava produzindo. E me veio, aí a história do Coverama, como o Coverama surgiu, me veio a história de forma base. Aí eu vi assim, caramba, meu público consumidor é o público que é apaixonado por música e o maior influenciador disso são os músicos. Sim. E a gente tem que ter uma renovação de base, não é anual não, é todo mês tem que ter gente nova crescendo, adolescentes, se tornando adultos, entrando no meio da música, e essas pessoas vão ser influenciadores, eles vão influenciar o quê? A opinião das pessoas. E aí caramba, vamos fazer evento de base, vamos fazer gincana de colégio. A concepção do Coverama É exatamente essa, gincana. é gincana de colégio. É exatamente isso, caramba. Aí eu vi os projetos de colégio. O Abril pro Rock tinha um projeto desse, de gincana de colégio. Inclusive eu recebi uma fantástica ligação da produção lá, por quê? Porque o primeiro nome que eu criei pro Coverama não era Coverama, era Microfonia. Que merda, hein? Só que depois eu recebi uma ligação do meu querido André, lá do Abril pro Rock, e diz: Alexandre, esse evento aí é nosso, com o mesmo nome, mesma grafia, mesma ideia. Cara, juro que eu não copiei, não. Foi uma coincidência. Aí eu, não, vou mudar de nome. Tanto que as inscrições do primeiro Coverama foram lançadas como Microfonia. E eu tive que mudar o nome no meio do caminho. Ainda bem, porque o nome Coverama era muito bom, velho. Foi. Aí, assim, a questão do Coverama mesmo foi, eu misturei o quê? Toda a influência que eu vi dos primeiros reality shows, as tradicionais gincanas de colégio, programa de auditório, tudo isso eu pensei, caramba, dá pra fazer isso aqui, dá pra fazer num show. Aí eu pensei, caramba, um concurso de banda. E aí toda a estratégia do negócio também planejada para você cuidar o quê? De orçamento. Então, poxa, eu acho que essa fórmula funciona. Eu ainda pensei, vou demorar uns 2, 3 anos para maturar isso. No primeiro ano, lancei a ideia, fila de banda querendo tocar. Gente... E até quando eu comecei a participar, eu lembro que era super concorrido. Assim, Vocês viravam noite, né, selecionando banda. Era a parte mais divertida que a gente não pode nem divulgar, nem publicar o que a gente comenta lá dentro. Né? Espero que... Parecia aquela reunião de... Todo mundo tem que deixar o celular, na época não era bem assim não, mas todo mundo tem que desligar os seus celulares, não pode gravar, não pode fotografar, não pode nada, porque a gente
Fazer o quê? Triagem, curadoria. Sim. Então, a gente E que ano começou o Coverama? Coverama, o primeiro ano do Coverama foi 2006. Mas o projeto do Coverama eu concebi em 2003, com um formato de gincana de bandas, no formato do posterior Sonorama. Vou fazer uma gincana de bandas com bandas. E aí depois não vai dar certo. Que eram bandas autorais. Bandas autorais. Não vai dar certo. A gente tentou fazer evento de base para descobrir novos talentos, bandas que estão começando agora. Não vai dar certo. E aí vou fazer isso com cover. Eu acho que aí eu fiz toda a concepção da ideia do projeto, do evento. Isso vai. Tentei, na época, convencer a produção do Panca a comprar a ideia e produzir. E foi rejeitado. Você tem uma ideia. Aí, 2 anos depois, eu já tinha umas 4 edições da Derrota. Sucesso absoluto de cachaça. Não bebam aquele príncipe. Não, bebam. Agora não tem mais como ninguém consumiu o príncipe, né? Não, eu Agora, sei fazer. Mas quem fazia era você? Exatamente. Por isso que a galera ficava... Vou contar pra vocês a verdade do príncipe, porque é um mistério absurdo. Ó, pra quem não sabe, o príncipe foi uma bebida... É simples. Foi uma bebida tão famosa, o príncipe, que inclusive saiu no programa A Culpa é do Cabral. Os caras comentaram sobre isso. Bruno Sutter, que é do grupo Hermes e Renato e vocalista do Massacration, junto com o Fabiano Cambota, que é o apresentador da Culpa é do Cabral. Do Pedra Letícia. Né? E vocalista do Pedra Letícia, comentaram sobre o Derrota Fantasy e disseram que o evento era muito bom, mas a ressalva que eles fizeram foi sobre o quê? Sobre o príncipe. O príncipe. Eu não sei o que esse pessoal que vende nessas barracas de capeta botam lá dentro. Eu não sei, não posso afirmar. Eu sei o que eu botava no meu, porque quem fazia era eu. Se você chegasse lá no depósito o depósito da Derrota, que virou depósito do Coverama, eu tinha um galpão que eu guardava todos os equipamentos que eu usava. Lá tinha um pseudo-alambique, né? Tinha uns túneis todos muito bem higienizados, por favor. Fazia limpezas com... rapaz, a coisa mais nojenta era fazer a lavagem. Não é nojenta. Minha mãe uma vez desmaiou, porque a gente tinha que secar os túneis e tirar aquela massa que ficava no final, que eram as essências. Era canela e guaraná. Só isso. Eu comprava em Capela cachaça Taquari. Comprava 500 litros de cachaça. Colocava nos túneis, botava toda a questão da tubulação para ir fazendo as filtragens. Deixava curar. Era os baldes de canela, guaraná, semente de guaraná e 6 meses lá dentro. Então o príncipe é cachaça, canela e guaraná e deixar... 6 meses lá dentro. Aí depois passava de um túnel pro outro, filtrava, depois passava aí fazia umas 3 filtragens. Que é pra ele dar até uma clareada, né? Pra tirar qualquer resíduo, pra ficar só o líquido mesmo. Rapaz. Eu tinha todo um esquema lá quase um alambique, né? Eu lembro quando você chegava... Uma vez a gente foi chegava no Coverama com as garrafas de 20 litros, tudo cheio de... Não, a gente enchia nas garrafas para transportar. Aí uma vez a gente foi limpar no galpão fechado, aí secamos os túneis e fomos tirar aquela massa de canela com guaraná que ficava no fundo, decantada. Rapaz, minha mãe desmaiou do cheiro da cachaça. Tá, caramba. E eu entrava lá, era uma máscara assim, ó, porque era muito forte o cheiro de cachaça. Aí você imagina isso, o efeito que isso fazia no corpo da galera. É a mesma cachaça. Não, sim, o teu alcoólico era o mesmo. É uma pinga. Saborizada. Agora, o que o pessoal bota nessas que vende em festa até hoje, eu não sei o que bota. E o segredinho é um limãozinho e uma melada de leite condensado para dar aquele... Eu lembro quando vendia não, né? Às vezes até dava o príncipe com aqueles copinhos de café. Né? Era um copinho de café. A gente vendia por R$1 aquilo ali, né? Nos primeiros Coveramas. Isso, eu achei mais como os caras falaram isso no programa. Na derrota eu colocava, todo mundo botava, aí era a minha piada, né? Todo mundo botava, primeira hora de cerveja free. Aí eu botava, na derrota é 1 hora de príncipe free. Aí todo mundo que chegava era príncipe. Eu já vi, assim, a derrota começou, abriu os portões, o povo entrando e o pessoal saindo carregado já. Menos de 20 minutos. Tá, caramba. É porque também a galera... Gente, por favor, eu não sabia o que eu tava fazendo.
Desculpa. Mas então vamos lá. Coverama ali 2005. Qual foi a primeira... No primeiro ano de Coverama, o que foi que você sentiu que ele ia ter aquele potencial que teve em toda a sua trajetória? Diferentemente do Panca, que a gente começou do zero e foi crescendo, crescendo, crescendo e até tomou uma proporção de orçamento fora do controle, Uhum. o Panca foi planejado desde o primeiro dia. Então a gente já fez consciente, já fiz tudo sabendo, já fiz expectativa de público, estudo de mercado, deu um pouco melhor do que eu esperava, Sim. né? Já quando eu, planejando o primeiro Coverama, eu já estava planejando do ano seguinte, entendeu? Já estava fazendo isso e Isso até pra galera das bandas mesmo, era você encerrando ali um ciclo de Coverama de um ano, já planejando qual a banda que você quer não, fazer no ano que vem. não, aí assim, nessa fase da minha vida em termos de produção, eu sempre trabalho com um ano à frente. Quando o que eu estou fazendo, eu já estou planejando um ano depois. Foi o que aconteceu, por exemplo, no final. Quando eu comecei o Coverama em 2014, eu já tinha avisado para todo mundo, gente, não vai ter ano que vem. E ninguém acreditou. Sério, até o último evento, todo mundo achava que eu tava blefando. Gente, em janeiro eu falei que não ia ter ano que vem. É porque assim, quem conhece Alexandre, às vezes tem certas coisas que ele fala que não dá pra confiar. Não, eu não minto. Eu posso até aumentar, né? Eu posso até... Aumentar. Não é questão de mentira. Não é. É a zoeira que às vezes passa do. Aquela quinta série que ainda permanece até hoje. Não, mas Que como é aí que a tá galera não dá respeito. Mas como é que tá aí o roteiro do episódio de hoje? Já posso chegar no fim do Qual, Coverama? qual roteiro? Não tem roteiro, não. Cadê o O roteiro? roteiro é Cadê o você falar. Não, Tem roteiro não. Tem Tem muita roteiro coisa. não. Mas assim, já entrando nessa parte triste e chata, na verdade, eu aprendi nos últimos anos a palavra cancelamento. E aí eu analisando, não estava no divã de uma psicóloga, mas eu analisando a situação assim, eu vejo como o Coverama foi cancelado. E a única coisa que fazia o Coverama sobreviver tanto tempo foi o trabalho que a gente fez de comunicação com as bases, que a gente sempre tinha uma renovação de público. A gente não tinha um público crescente constante. A gente tinha uma renovação constante. Porque a gente sofria assim, um cancelamento tanto do público mesmo. O último cancelamento que eu vi foi uma coisa ridícula, mas é um fato. A galera que frequentava o evento com 16, 17, 18, 19 anos de idade, com 20 anos de idade na faculdade, dizia, não vou mais para o Coverama porque só dá guri de 17. Mas sacana, você com 17, você estava lá todo mês. Você tava lá. Entendeu? Uhum. Isso foi uma influência negativa de um cancelamento viralizado. Inclusive até de próprios músicos também, né? Aí que tem um outro cancelamento da galera do músicos, autoral. gente que, pô, muita gente assim, tem o dom, tem o esforço pessoal, tem é um artista nato e esforçado que soube estudar e aprender. Mas foi ali no Coverama que ele se soltou. Sim. Participou de alguma forma da vida dele como músico. Tem alguns Posso, casos. Alguns casos. Alguns casos Eu você com certeza conhece, sou né? um desses casos. Não, mas você é um nato, meu irmão. Não, você tá não, se mas- perdendo nesse mundo. não, você mas- era pra estar no Hall da Fama. Mas assim, ó, o Coverama foi um evento que me marcou pra caramba. Não é à toa que te chamei pra ser o convidado número 1 do Porra, gente, podcast. que honra. E assim, eu posso dizer vários nomes. Leon, tem uma galera que começou ali no Coverama, mas que estão na ativa até hoje. Pô, o Winnie, velho. O Winnie ali. O Winnie chegou no The Voice Brasil, pô. Pra Winnie, Winnie. comecei a dizer, nós é menina ali. Ali é, Pois é, e aí é você um vê monstro. Clube 80, que já tinha projetos. Vanessa fazendo. Vanessa tá estourada, meu Então, irmão. Vanessa fazendo a Evanescence. Pô, Vanessa hoje tá Tá lá tocando. como é, os collab. Tá fazendo collab com aqueles Gente, Priester. só os top da galáxia. Então, assim, tinha uma galera que começou ali, que pegou aquela escola do Coverama. São pessoas que têm um talento nato, todos. E que até todas hoje- essas pessoas que você narrou, você também não é puxando seu saco, você tá na minha frente aqui, não. São pessoas que não só têm um talento nato, mas têm o esforço de que são pessoas que estudaram pra caramba, treinaram pra caramba, são músicos profissionais, artistas profissionais
E que a gente tem que reconhecer o seguinte, a gente mora em Sergipe. Sim. Pelo menos para esse nicho, a gente é bastante limitado. E naquela época era mais ainda. Eu tô até por fora de como é que estão acontecendo as coisas hoje, né? Não muda muito isso, não. Eu acho que o sergipano deveria aprender um pouquinho aqui com os vizinhos da Bahia, em valorizar mais os artistas locais. Porque aqui tem aquela mentalidade de que quem vem de fora é melhor, quem vem de fora é o bom, né? Sendo que tem muita gente boa aqui em todas as Não áreas, em existe necessidade, tudo. assim, nessa discussão filosófica sobre valorizar artistas locais, não precisa valorizar um ou outro, ou ser mais xiita, ou ser mais consumidor de coisa de fora. Dá para consumir tudo. Dá pra consumir tudo, exatamente. É só questão de você O que importa respeitar. é música de qualidade, é diversão, Então, e você entretenimento. entender a qualidade que vem de pessoas daqui. Você não precisa Porque, rejeitar. exatamente, é onde não vem rejeitar. É isso aí o ponto que eu quero chegar. Como aconteceu com a gente. A Lupe sofreu xenofobia. Onde a gente fez um show que era o Bon Jovi em Concert. Foi um especial Bon Jovi que a gente fez com orquestra sinfônica no teatro. Sim. Bicho, isso demanda uma Uma super puta produção. estrutura, produção, tudo. Eu já produzi evento de orquestra. Foi um evento comercial para uma empresa. E eu sei o tamanho da complicação de produzir um evento com orquestra. Não, e a gente tinha que escrever as partituras, fazer tudo. A gente fez tudo do zero e a gente fez com a cara e com a coragem. E teve uma pessoa que comprou o ingresso, porque logo quando a gente anunciou Bon Jovi em concert e tinha uma foto do John Bon Jovi de costas. E aí a gente anunciou lá. Essa pessoa comprou o ingresso. Pouco tempo depois, a gente fez algumas fotos aqui no estúdio e anunciamos que era um Bon Jovi em concert e que a banda era a gente. Aí uma mulher começou a anunciar, vendo um par de ingressos pro show, blá blá blá. Todas as postagens da gente ela comentando. O produtor que fez o evento com a gente, como conhecia ela, mandou uma mensagem. E disse, por que você tá vendendo? Vá curtir o show dos meninos, vai ser legal. Aí ela, não, Achei que não. era de fora. Não, era daqui. Aí ela respondeu, eu achei que era uma banda de fora, por isso que eu não vou. Aí, pois, mas como assim? Não, porque eu já vi a banda outras vezes, bicho. É num teatro, com orquestra, É uma é uma parada totalmente produção. diferente. E sabe quanto era o ingresso? R$ 40. Isso tem aqui dois anos, Gui? Isso É, 2 anos. uma tristeza a ver. Mas Então assim, a veja gente, que a são gente casos vê. isolados, Então, né? mas a gente vê isso e fica completamente chateado com isso. Porque, da mesma forma que essa pessoa pensa, tem várias outras que também pensam do mesmo jeito. E uma semana antes teve uma banda de São Paulo que veio fazer também um tributo com orquestra do Pink Floyd, se não me engano. E aí eles fizeram o show deles e várias pessoas que foram pro nosso show também foram pro deles. E o comentário geral foi: o de vocês não deixa nada a desejar com relação à banda de Eu fora. tenho certeza Se, disso. se duvidar, foi melhor. Porque foi totalmente diferente e a gente se engajou naquilo dali. E tem várias pessoas que fazem isso aqui. É o famoso torcer o nariz para que é daqui, né? Exatamente. E eu acho que falta muito isso. Inclusive até das próprias bandas. De se Eu valorizar. eu já fui bastante criticado, principalmente que na época do Panca, a gente era criticado por causa de. Até para as bandas que vinham de fora, não tô falando de banda famosona. Tô falando de bandas alternativas, bandas independentes que vêm de fora, que claro que tem um custo maior, Sim. e eu sempre era criticado pelos artistas locais aqui. Porque vocês estão pagando mais pro pessoal que vem de fora e não é necessariamente um Los Hermanos da vida. É uma banda independente do Rio de Sim. Janeiro, que a gente já trouxe várias, do Rio Grande do Norte, de Uhum. Belém. Assim, esse pessoal vem de passagem de avião, vai ficar em hotel, vai ter um cachê diferenciado, Uhum. mas a banda daqui você está pagando menos. Assim, não é uma questão de desmerecer o artista local, é uma questão de planejamento de negócio. Sim, negócio. Né? Mas aí, uma coisa engraçada, interromper aqui, falando do show da orquestra, que eu achei engraçado, é que é o seguinte, em termos de noção de produção, e para isso nosso amigo Moisés aqui, acabei de encontrar com ele aqui no backstage. Inclusive ele disse que Ele aparece. disse Daqui que a aparecer pouco ele aqui, aparece daqui aí. a pouco ele, oi, Moisés a lenda. Aí a empresa chegou, eu quero palco aqui. Aí eu analisando, chamei o maestro, chamei o pessoal, todo mundo, não dá não, por causa do vento. Mas eu quero aqui, mas não dá não. Aí o palco ficou na posição que a empresa queria. O que aconteceu?
o vento nos microfones de captação. Os microfones só fazendo... Fazendo na orla, pô. Caramba. Mas assim, eu era um produtor contratado, eu tinha que fazer o que o contratante O contratante mandasse. queria. Aí eu, não dá. Briguei, insisti, quase fui mandado embora por causa disso. Eu, tá, vou fazer o que vocês querem. Deu merda. Mas assim, aí em termos de produção mesmo, voltando assim, essa experiência que eu adquiri nesses eventos todos, eu poderia muito bem ter enveredado para fazer esse tipo de eventos. Vejo o trabalho que outros produtores aqui fazem hoje, não só com eventos de shows de artistas, eventos comerciais e tudo mais, que é toda a cadeia de produção. E hoje a gente tem o quê? O Covers Band. Sim. Falar disso, é legal, tem que falar disso. Que é o evento produzido pelo Bruno, eu não Cassem também tá aí. Cassem, que já tem 3 anos já. Eles começaram como O Discovers, Discovers, eu lembro. que inclusive a gente ganhou. Vocês ganharam, foi? A gente ganhou o Discovers. Marmelada. Você acha que... Marmelada. Você acha Gente, que- gente, se eles ganharam, é marmelada. É o contrário. É, O né? quê? Era Covers Band agora. É isso era mesmo, é o Covers contrário. Band e Era virou Covers Band e Discover, hoje é é. Discover, desculpe. Yeah. A gente ganhou o Covers Band quando começou. A gente ganhou com o Linkin Park. E o segundo ano a gente não pôde participar com o Quando eu Linkin tava Park, porque a gente tinha Criando o ganhado. nome Coverama, fazendo aquelas análises de palavras, Discover era uma das opções, viu? Mas eu achei Coverama melhor. Mas Coverama, o nome era muito bom. E eu achava o mais legal do Coverama era o slogan. Se for copiar, copie Copie direito. Até hoje eu tenho esse adesivo no meu case de Eu tenho da um guardado pedaleira. daquele. Eu tenho um adesivo daquele. Eu acho que eu te mandei um dia desse também um bottom que eu achei do Coverama. Eu achei umas camisas. Hoje velho. é relíquia. Na verdade não é velho, elas novinhas, tudo na embalagem ainda nunca abriu, vou deixar guardada. Se as pô. traças não comerem. Eu tenho também em casa. E assim, eu achava massa também na época do Coverama, as artes eram muito bem feitas. Que era Espirro até na época que fazia, né? Foram vários designers que trabalharam, né? O último foi Espirro mesmo. Aquilo que teve uma camisa que todo mundo usava, que era... Mas aquela marca principal que a gente usava retangular foi Bob Bruno Barros. E as variações, né? Que tinha Coverama na Coca-Cola, Não, aí Jurassic Park. essas foram eu. A Heineken foi que Essa aqui fui eu. ficou, né? Essa foi eu. A Heineken foi Todas que ficou. essas marcas de marcas famosas fui eu que fiz. Pô, aquilo aí era muito massa. Eu fiz um bicho. cursinho no Senac de CorelDRAW, eu fiz essas marcas. Mas assim, o que era massa do Coverama, infelizmente, assim, quem viveu essa época viveu, quem não viveu, espero que possa viver um dia a época do Coverama. Não, é isso que eu tava falando. Não, assim, Hoje nós temos aqui, finalmente, um produtor de coragem teve a ideia de seguir com a ideia, fazendo um evento próprio, um Sim. projeto inovador, mas com ideia já conhecida. E eles fizeram um negócio bacana, eles estão colocando painel de LED no fundo, estão dando todo um suporte. Sim, não. Mas o que eu falo, assim, com relação à época de Coverama, é porque era uma estrutura que hoje seria difícil de fazer. Óbvio, não vou dizer que é impossível. Espero muito que o Discovers chegue ao ponto em que o Coverama chegou, de ter 2 palcos grandes, onde uma banda está se arrumando em um enquanto a outra está tocando, e fazer esse rodízio. A proporção que aquilo dali tomou, eu né? confesso que até peço desculpa para a produção que eu não tive a oportunidade de ir ainda. Eu acho que a idade chegou aqui, trabalho e tudo mais. Eu nunca tive a oportunidade de ir, mas quero muito ir lá no evento. Quero conhecer. Ele me convidou já, super gentil. Disse: olha, no dia que você for, a gente vai fazer uma homenagem lá ao Coverama. Até eu não eu vou. Mas aí acaba agendas a gente nunca vai conciliar, mas vou até dar uma olhada nas agendas dos próximos eventos para ver se eu consigo. A gente vai tocar lá, né? Dia 17, eu acho. Acho que é dia 17. Agora é fevereiro? Pronto. Não, já... fevereiro. É Março. fevereiro? Agora é fevereiro, isso Pronto, mesmo. então já tenho Acho que é mais 17, um isso. motivo para ir, além Pois do meu é. débito que eu tenho lá com o pessoal da produção que eu prometi ir. Dia 17 agora vai ser uma repescagem. É a volta dos que não É foram. a volta dos que não foram. Vai ser a repescagem. Eu já usei esse. Porque a gente... Na nossa primeira final eu usei esse slogan. E é aquela coisa, como você falou desde o início, é uma gincana. É. E nessa... E movimenta. Claro. Movimenta bastante. Bicho, quando a gente ganhou agora o Covers Band, era a gente indo atrás de todo mundo, fazendo aquela campanha boca a boca,
indo atrás da galera pra votar, pedir voto. Coisa que a gente fez no Coverama em 2013 E também. que é uma escola para a vida Com do certeza, artista. muito. O artista pode ter seu talento, você pode ser o bom que for, ou você vai ser descoberto pelo Boninho da Rede Globo, Uhum. ou você vai ter que fazer isso, você vai ter Com que correr certeza. atrás do seu para construir o seu, até que você esteja no nível que você não precise mais fazer. Mas Claro. até você chegar lá, você tem que correr atrás, meu amigo. E essa escola que o Coverama tentou proporcionar, diz, meu amigo, não basta você ser um excelente músico, esforçado, Uhum. estudioso, talentoso. Você tem que correr atrás do seu. Claro. Você tem que se divulgar, você tem que falar para ali, para o seu ciclo de pessoas, para o seu network que está perto de você, pessoal da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, os amigos do seu pai. Não tem que ter vergonha de chegar no trabalho do seu pai. Gente, vai ter o show da minha banda. Vai lá ver. Uhum. Parece que existe uma trava, né? É. E eu acho que Como o se fosse uma Coverama, vergonha. com esse projeto do Coverama, meio que soltou todo mundo. Até minha avó foi pro Coverama Né? pra votar na gente. Então, é exatamente isso, meu amigo. O importante é isso, é multiplicar. Com certeza. E a pegada era muito massa, porque assim, eu mesmo na época tava no colégio ainda, com 16 anos. Minha meta de Já com a fazer. ficha criminal extensa, que eu lembro. Minha meta de fazer brincando, 16 anos era de ter idade pra se inscrever no Coverama, porque eu podia até ir com meus pais ou até com autorização. Mas você foi honesto em esperar 16 anos, fora a turma que falsificava documento Não, pra entenda. entrar. Não era pra entrar. Entrar eu já Pra tinha participar. entrado antes. Opa, não. Eu sei tinha do que entrado ele- antes não junto sei do com que o ele meu tá pai. falando. Meu pai Tá. tocou no Coverama, Não sei do que ele tá participou. falando. E podia entrar com os pais menor de 16 Claro, anos. claro. E aí eu ia com meu pai, curtia, sendo que eu ficava louco pra estar naquele palco. Eu já tinha banda. Outra coisa interessante é isso, Danilo, que a gente era o único evento do planeta Terra que cumpria essa peste dessa lei, né? Sim. A gente não deixava o menor só com o do pai e para tocar também era Para outra tocar só exigência. com 16 anos. E eu ficava louco pra fazer 16 pra poder entrar no Coverama. Foi quando a gente entrou com o cover do Sun 41. Eu lembro. Eu tenho até hoje todas as Pô, filmagens. que escolha ruim que você fez, velho. Péssima. Assim, Por quê, velho? não Depois você fui veio eu. Metallica, você veio com um monte de coisa boa. mas eu acho que fez parte aquilo ali. Linkin Porque... Park, aí o cara me manda um Sum 41, Mas velho. é aí Era onde outra vem coisa a chata minha na a época, imaturidade. Né? era as escolhas das bandas. Que eu queria sempre incentivar a galera, principalmente a galera que tinha uma qualidade técnica melhor, a escolher bandas mais Conhecidas. Né? conhecidas, né? Porque é bom pra eles, que vai ter uma chance maior de passar, Claro. e é bom pro evento que vai atrair mais público. Aí a galera me vinha com cada coisa. Por isso que eu disse que eu demorei um ano pra poder entender a ideia do sistemática. Coverama, a sistemática do que era. Você meteu a banda que você era fã naquele momento. Não era nem eu, eram os meninos que tocavam comigo. Eles eram Eu era louco fãs por, do eu era Sum louco 41. por Green Day e tudo mais. E aí a gente tocou logo no início, e aí eu imaginei, pô, é isso aqui. Mas a gente nunca vai ter força com uma banda que não é popular. Pode até Por mais ser que seja boa, mas não é A popular. apresentação pode ser essa boa, mas eu conto nos dedos que foram 200 e poucas edições de Coverama. Uma banda que não seja uma banda de altas Sim. exponente, assim, como um Metallica, um Guns N' Roses ou alguma coisa assim desse gênero. Você vê por quem ganhou ao longo dos anos, aí teve Uhum. Los Hermanos, você que adora os Los Hermanos. O Los Hermanos ganhou o primeiro Coverama em 2006. Porque o Los Hermanos estava no auge na época. Teve The Doors que ganhou. Não, foi? porra, errei, desculpa. Errei, foi o The Doors que ganhou o primeiro Tá, pô, Coverama. eu consegui bater na cabeça do CEO, porra. Los Hermanos ficou em segundo lugar, foi isso mesmo. Eu lembro que teve The Doors. de Fabrício e Rafael Penista. Então, The Doors. O The Doors foi qual fora da curva? Por quê? Porque não era uma banda. Pra mim, que sou mais velho, era. Pra uma geração Sim. mais velha, mas pra galera mais nova não é. Só que, gente, o show foi perfeito. Todos bons, né? Não tinha como não ganhar. Então, mas vai um conjunto de tudo. Teve Spice Girls naquele ano. Sim, Spice Inclusive, Girls. eu ontem tomei um susto quando eu encontrei quem aqui que foi embora, não mora mais no Brasil. Lela. Lela tá aqui em Aracaju, encontrei com ela ontem. Aí ela falando, dos tempos do Coverama, meu. Acho Você que não esquece Michelle fez. Aquela peruca loura da Spice Girls. Michelle fez parte também do Spice Girls? Não lembro. Michelle que da Donzela de Ferro. Sim, eu sei. Michelle fez, eu acho. Ela fez o Iron. Fez o Iron. Michelle fez algumas coisas também no Coverama. Não, tava Spice Girls não. Tava não, né?
Mas, Eu vou ligar pra ela depois aqui da gravação. mas eu acho que assim, o massa do Coverama é que a galera se entregava, como você Se falou. entregava mesmo. De peruca, tudo mais. A galera se entregava. A Lady Gaga, eu lembro que a menina, praticamente todas Bruna, todas as músicas ela tava com roupa diferente. Sensacional. Bruna. E a gente entrava de cabelo. O Kiss, que Danilo Viana fez Já junto pensou? com o Vitor Teixeira. Os caras maquiados. E o pessoal raspou o cabelo. Agora, deram um azar, eu acho. Diana raspou o cabelo. Eu acho que eles deram um azar de terem pego a primeira banda. Que tinha isso também. Tinha isso também. Porque você tinha que ser. Eram alguns fatores, né? Eu acho que o fator sucesso no Coverama era você fazer uma banda conhecida, uma banda popular. Óbvio que sua banda e sua apresentação Tem que ser. tem que top. ser boa. E ter a sorte de pegar um horário bom, que era sorteio. Né? Eu não vou dizer qual banda é, por questões de ética, e até porque alguns deles são meus amigos até hoje. Mas teve uma banda que entrou na inscrição com a gravação. Por isso que lembra que eu pedi o quê? Eu pedi a gravação em vídeo, crua, sem edição. Eu Sim. queria ver realmente se o pessoal era aquilo mesmo. Porque se você gravasse só o áudio, o pessoal botava uma edição lá. Mas teve uma época que tinha que mandar um áudio e uma filmagem, né? Era. Que a porque galera ia gente pro precisa fazer essa estúdio. triagem pra saber. Esse pessoal, porque eu vi a gravação do áudio, pô, sensacional. Quando eu vi o vídeo, você olhava assim, não é isso não. Não é, não. Não é isso não. E a gente teve um desprazer, não vou dizer quem, claro, de uma banda que na triagem estava sensacional, passou, entrou, quando chegou ao vivo lá, uma desgraça. E aí os próprios, e outra, teve 3 bandas com a mesma banda concorrendo pela vaga. E um detalhe legal disso também é que, por exemplo, a gente se inscreveu com Metallica. Tinha outras 2 bandas ou 4 bandas que iam se inscrever com Metallica. Também. Era sempre a mesma música que as bandas tinham Tinha que que tocar. ser a mesma música. A gente assim, Até vocês por- davam as sugestões das músicas e a gente escolhia a música para que todo mundo gravasse a mesma. Até pra ter uma pra facilidade, né? Comparativa. E assim, o cara de uma das bandas dessa outra que não entrou, olhou pra minha cara, foi isso aí que você botou no meu lugar? Foi? É o bicho. O ao vivo é só pra quem sabe mesmo. Aí tem várias questões assim, técnicas, som também não ajuda às vezes. Não, mas assim, em geral, o Coverama foi uma escola disso tudo. E a galera realmente entrava de cabeça. A gente, quando fez o Metallica... Eu torço pra que o Discovers, né? Agora Sim, é Discovers? é Discovers. O Discovers, que ele só cresça, que ele herde qualquer coisa positiva que a gente tenha deixado de legado e que avance ainda mais. Mas a galera ainda tá entrando de cabeça também no Discovers. Tá, né? Teve Levando a sério, né? Teve um cara que eles fizeram, acho que Nirvana. O cara entrou de cadeira de roda também, que nem o Kurt Cobain entrou em alguns shows. Mais um que espantou foi um cover de uma banda alemã. Enfim, esqueci. O cara Rammstein, o cover do Rammstein. O cara entrou com umas asas nas costas, soltando umas faíscas. Não pode não, gente. Pelo amor de Deus. Vai Não, mas, aí. não, mas eram umas faíscas que não pegavam Pode fogo, pelo não. amor de Deus. Não, olha, falar sobre Boate Kiss é outro episódio. Mas aí, eu sei que a galera entrou de cabeça no projeto e vem dando certo pra caramba. Que bom. Eles estão conseguindo conter um público bacana hoje ainda. A casa ainda, a casa que agora sabe que é o Tia, que é É o Tia. sensacional. Tive lá semana passada até. Acho que fincou os pés ali até que Sim. o evento consiga crescer mais para buscar um local maior. Mas Qual foi a lotação máxima do Coverama, você lembra? a lotação máxima do Coverama foi uma semifinal de um Coverama de 2011 no Clube da Caixa, que foi 4.500 pagantes. Caramba, é muita gente. Na semifinal deu mais gente que na final, porque o cast da semifinal Sim. tava melhor que o da final. Assim, só... Isso daí é uma coisa que influencia totalmente no evento, né? É onde a gente vem batendo no mesmo ponto. Você escolher bandas boas e bandas populares, que obviamente vai atrair mais público, né? Por isso que depois desse primeiro ano, foi quando a gente chegou e conversou. E disse, não, vamos fazer uma banda conhecida. O que é que a gente gosta de tocar? A gente gosta de tocar Metallica, beleza. Vamos tentar Metallica. Meu pai, inclusive, foi um dos que achava que não ia dar certo. Pois é, aí Meu deu. pai chegou e disse assim, olha, não vai dar certo, não vai ficar bom. Você não tem voz pra cantar Metallica. Eu tinha 16 para 17 anos.
Tem que E comer aí muito foi. feijão ainda. Não, aí foi quando eu digo, vai dar certo, até por orgulho mesmo, não vai dar certo. Vou estudar, vou me dedicar. E a gente ensaiava muito. Era todo domingo, era pelo menos 4 horas ensaiando com a banda. E deu certo. Que bom, meu. E deu certo. Agora a gente fez um estudo direitinho, analisar como é que funcionava o evento, qual era a logística dali. A gente fez umas camisinhas. A gente pegou umas Eu lembro, eu camisinhas, você lembro. lembra disso? A gente Fez os pegou adesivos. várias camisinhas, a gente colocou uns adesivos e tinha assim, bote pra fuder, vote Metallica cover. Saiu distribuindo lá. Gênio de marketing, meu filho. No final do show do Metallica mesmo, eles distribuem várias bolas de vinil, aquelas bolas grandonas, né? A gente comprou também as bolas de Mas vinil. você não bate Leon, não, velho, que ele levou as capetinhas, velho. É, Aí né? não tem como, não tem como. Aí Leon apelou. Apelou. Leon foi apelão. Apelou. E Leon ganhou ano passado, não foi? No Discovery? Ganhou. Ganhou, não? Não. Quem ganhou foi a Noia, que faz... É Rage Against. Não, eles fazem System também. Eles, fazem eles System ganharam também. com System. É. Agora os caras fazendo Rage é Não, eles impecável. fazendo. A Noia fazendo Rage Against é perfeito. Foi mais Leão tava na final. Não lembro se eles ficaram em segundo, algo assim. Foi terceiro que eles ficaram, né? Foi isso mesmo. É foi bom isso que mesmo. Nandinho tem um assistente aqui, viu? Tá, É. lembra de tudo. Mas assim, Leão continua com a mesma abordagem das diabinhas também. Né? Continua do bom mesmo saber, bom jeito. saber. Sensacional, acho muito bonito. Mas o Discovers eu acho que vai dar um up massa. E faz com que a essência do Coverama não morra 100%. Sim, ele tá né? mantendo essa chama acesa, pô. E outra, eu acho que assim, essa velha discussão sobre cover e autoral caiu toda por terra quando o Coverama acabou. Sim. Porque o que é que de positivo? Pelo contrário, eu acho que foi negativo quando o Coverama acabou. Teve uma queda sistemática da cadeia de produção como um todo, de renovação de público, que acabou consequentemente prejudicando as bandas autorais. Estúdios de ensaios Fecharam. Né? Muita coisa. E assim, era uma coisa que é um motor conecto de tudo. A cena alternativa não pode se segregar em autoral, em cover, em heavy metal, em pop rock. Tem que colocar tudo como um sistema conectado, que se um tá bem, todo mundo vai ficar bem. Não pode prevalecer mais do que o outro. E todo mundo dá para coexistir nesse mercado, sem precisar prejudicar ou passar por cima do outro. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, né? E hoje, assim, a geração tá diferente, tudo tá diferente. Eu vejo hoje que o pessoal dos eventos tem cartão de crédito, Pix. Na minha época era dinheiro e ficha. Gente, não fale dessas fichas não, que era um inferno. Contar essas fichas depois no caixa, no borderô. Era outra geração, vocês não sabem o que é isso. Eu tenho uma ficha guardada até Você hoje. tem uma ficha do de Coverama? R$4. Porra. Que não era bem do Coverama, ela é uma vermelhinha que tinha... Era da derrota e do Da Coverama. derrota do Coverama, era. Era uma ficha que a gente reutilizava. O inferno era lavar essas fichas depois. Eram uns baldes gigantes assim que a gente botava essas fichas e botava um produto para lavar, porque ficava tudo grudando de cerveja suja. Eita caramba. E a gente reaproveitava. Aí depois eu comecei, eu não aguento mais. Eu mandava fazer as fichas para descartar depois, a gente controlava no bordeiro e tal. Mas ficamos algum tempo lá com uma montanha. Parecia eu ia mergulhar que nem o tio Patinhas na montanha de ficha do Coverama que eu tinha lá em casa. Mas ó, a pergunta que a gente não pode encerrar isso aqui sem fazer essa pergunta. Coverama tem alguma chance de voltar ou não? Vou dizer nunca. Nunca É uma palavra muito posso dizer, forte, eu não sei o né? que vai acontecer amanhã. Mas desde todas as vezes que me foram perguntados isso, eu acho que nada mudou. Não tenho nenhuma pretensão hoje de voltar a trabalhar nesse segmento. Sinto muita saudade. Quando eu vou em qualquer evento, sabe, bate aquela coceira, eu fico observando tudo. Enquanto o pessoal tá vendo o artista tocando, eu tô vendo o backstage ali do palco, eu vendo o pessoal da mesa, eu tô vendo o pessoal da luz, tô vendo o pessoal de segurança, eu tô vendo tudo assim, sabe? Bate aquela saudade, porque realmente eu gostava disso. É um negócio divertido. E o resultado é uma coisa. Agora, você gostar do que está fazendo É completamente diferente. é completamente diferente. Eu gostava daquilo ali. Infelizmente, assim, circunstâncias de negócio mesmo, eu tive que encerrar as atividades. Não tenho nenhuma pretensão hoje de voltar, mas quem sabe dia de amanhã não é fazendo promessas falsas, não. Sim, claro. Mas assim, a gente vê que já tem eventos hoje aqui de qualidade que estão tentando E que ocupar demorou. Demorou, absurdo. Demorou 8 anos para alguém, vou fazer.
É, Eu lembro que eu conversei com você há uns 6 anos atrás, eu Nandinho, e aí, você não tem coragem não de fazer? foi. Né? Foi isso mesmo. E eu juro que eu fiquei pensativo até na Não tem época. coragem não Caramba. de herdar isso aí, não? É, mas é muita Mas aí Bruno responsabilidade. veio tarde, mas veio e tá fazendo o evento, tá dando certo, tomara que vá longe. Talvez nem tarde. venham Eu acho outros. acho que é o momento É o mesmo. momento, é o timing, era o timing mesmo. Foi o timing. Talvez se ele tivesse começado antes, não tivesse dando certo como tá dando hoje. Pois é, e assim, eu não, sei lá, o negócio de ficar requentando esses eventos antigos que já, de outra geração. Ah, nostalgia, tal, mas eu não sei, todo mundo fala assim. O pessoal mais velho fala do punk. Sim. Ah, volta com punk. Aí o pessoal intermediário fala da derrota. E o pessoal mais novo fala do Coverama. Aí eu, nenhum dos três, os três estão na história, foram Sim. importantes naquele momento, naquela época. E que requentar agora eu acho que só macularia a imagem que a gente tem desses eventos. Talvez ia dar até mais saudade, né? Não, acho que poderia até quebrar a magia. Tentar fazer, usar o nome, mas não vai ser a mesma coisa. Impossível ser a mesma coisa. As circunstâncias antes eram totalmente diferentes, né? Aí, ou seja, a gente tem aquela saudade, aquela nostalgia do evento para tentar forçar a barra para resgatar o nome dele. Eu prefiro criar alguma coisa nova. Até porque você fazer um evento hoje, com aquela estrutura como a do Iate, por exemplo, de você botar 2 palcos, todo aquele som que tinha. Jorginho, grande abraço pra você. Jorginho, Então, assim, botar toda aquela estrutura de som, não é tudo barato. que tinha ali, o custo não é baixo, nem um pouco. Pra você chegar e fazer isso hoje é difícil. Talvez o momento hoje seja totalmente diferente. Com certeza. Mas é isso aí. Quer passar algum recado pra galera? Não, agradecer o convite, adorei. Fico sensibilizado quando a turma lembra que eu existo, assim, em termos de falar sobre eventos, porque uma pessoa que trabalhou com isso durante 20 anos, e tem 10 anos que eu me afastei, o pessoal, poxa, vamos falar desse assunto? Eu, caramba, que massa, velho. Mas o pessoal isso aí foi... bate uma saudade, bate, assim, lembrar desses bons tempos, das partes boas, das partes ruins, que eu acho que não tem parte ruim, é tudo boa. Né? Só sobra legal, saudades. Só sobra saudades desse tempo, né? Sair disso só fazendo grandes amigos. Até hoje. Até hoje. A gente tem grupo de WhatsApp do Coverama até tem hoje. gente, é sério, a gente tem um grupo do Coverama até hoje. Até tem hoje. umas 10 pessoas só, né? Não, tem mais gente, mais? pô, tem mais gente. E Coverama, inclusive, foi até tema de TCC do nosso amigo Dian Lucas. Foi tema de o cara que acadêmica. Foi, o cara que entrou de cabeça mesmo no Coverama, fazendo Judas Priest cover. Raspou a cabeça, ficou gente, igual. E além de estar fisicamente parecido, cantando idêntico ao cara. Ele tá, não, era a banda, mas é um era artista, a banda, é um artista nato, era a banda que merecia ganhar naquele ano. Eu falei pra ele, a banda que merecia ganhar era o Judas. Qualidade técnica pode ser. É outra velha discussão, né? Júri técnico, tal. Qualidade técnica pode ser, mas você tem outros atributos. Outros atributos. Tinha bandas com muito mais nome popular do que o Judas Priest, por exemplo. Mas eu só tenho a agradecer, assim, hoje a todos os amigos que eu tenho até hoje, muitos que eu até falho, porque a gente não mantém contato sempre, acho que as vidas vão levando a gente, cada um para um caminho, né? Mas a amizade para mim vai ser para sempre, a saudade dessa época vai ser para sempre. Quando eu encontro com todo mundo, vou sempre tratar da mesma forma. Encontro com os músicos daquela época, a pessoa vem falar comigo. Aí encontrei com o seu irmão aqui agora que cresceu, já tá um adulto aqui, formado. Né? Eu vi gurizão lá, caramba, velho, que legal. E eu vi que a mãe dele levava ele para lá. Esse tipo de coisa é legal para mim, ver aquela geração evoluindo e lembrando, né, que aquilo ali foi bom, teve uma importância para o cenário musical, teve importância para os músicos, teve importância para toda essa cadeia de produção, incentivou muita gente. Sim. Tem um legado de uma forma ou de outra, positiva ou negativa, mas tem para um monte de gente. A gente aprendeu muito com aquilo ali. Aracaju cresceu com esse evento, com outros eventos, e é assim, quanto mais produtores, idealizadores, artistas, músicos tiverem ideias de qualquer forma que seja dentro da área de música, vai ser positivo para o mercado. Pode ser que não dê certo, pode ser que não dê. Mas tem que tentar. Mas tem que tentar. E no fim, acho que tudo isso é aprendizado e crescimento, viu? Agradecer muito. Gente, a gente que agradece de verdade. Valeu. Saudade. Muito obrigado. Vocês. Pessoal. E vou ver vocês. Vamos lá. No Discover. Isso mesmo. Pronto, vamos. Pessoal, é isso aí. Esse é o Loop Rockcast.
primeiro episódio com nosso amigo Alexandre Hardman, contando as histórias do Panca, do Derrota, do Coverama, principalmente. E é isso aí, acompanha a gente nas redes sociais, Instagram, _LoopOficial. Esse episódio tá inteiro no YouTube. A gente vai analisar ainda se vai valer a pena colocar ele todo no Instagram também. Mas se você quer saber mais, entre nas nossas redes sociais e acompanhe também as nossas agendas de shows. A gente se vê e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.